Meditação de hoje com o tema Consequências da Consciência. Gostaria de falar um pouco com você sobre a questão da consciência. Pois muitas vezes achamos que ao ouvirmos uma voz e muitas vezes falamos que é algo que sai da nossa consciência, temos o costume de compará-la como se fosse a voz de Deus falando à nossa mente. Há um ponto de referência relativo a valores e princípios da vida, como decisões muitas vezes que são tomadas mediante pensamentos e decisões relacionados à minha e à sua consciência. Consciências de forma positivas, consciências de forma negativa. Independente de qual seja a nossa escolha, muitas vezes nos traz consequências relacionadas com a nossa vida e com decisões que irá interferir na nossa vida espiritual, seja para a vida eterna, seja para a condenação eterna. Pois a consciência, muitas vezes, tem sofrido de várias maneiras manipulações pelas quais eu e você, de forma desapercebida, nos deixamos levar porque acreditamos que a nossa consciência, muitas vezes, é a voz de Deus. Quando, na realidade, o que deve predominar na questão da nossa consciência é a razão. Pois nunca devemos tomar decisões pelas nossas emoções, achando que isto é a nossa consciência. Gostaria de compartilhar com você o que a palavra de Deus nos diz lá em Atos, no capítulo 24, no versículo 16. A palavra de Deus diz: por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Falando mais uma vez quanto à questão da consciência, ao depararmos com a situação de algumas pessoas que acreditam, costuma ser comparado à voz de Deus. Ela é vista como um ponto de referência para escolhas relativas a valores e princípios de vida ou até mesmo decisões cujas consequências estão relacionadas com a eternidade. Assim, ela tem sido a autoridade competente para nos julgar naquilo que muitas vezes praticamos e a nossa consciência nos mostra que algo está errado. Quando muitas vezes a nossa consciência nos leva à forma de advertência, mostrando que o nosso caminho a seguir, a nossa decisão a ser tomada não deve ser de forma alguma essa decisão. A nossa consciência muitas vezes nos leva à orientação e nos orienta como devemos proceder. E apelar todas as vezes em que nos encontramos perto de tomar uma decisão, seja ela certa, seja ela errada. Atualmente, porém, parece que a consciência tem sofrido sérias tentativas de manipulações. Apesar de sempre acender sua luz de advertência na mente, muitas pessoas não parecem dispostas a atendê-la. Não raro, decidiam pelo que lhe proporcione vantagens ou prazeres imediatos. Embora seja o inviolável tribunal do nosso ser, no qual somos julgados, absolvidos ou condenados pelas escolhas e decisões tomadas mediante a nossa consciência, se estamos certo ou errado diante daquilo que vamos fazer, daquilo que vamos decidir. E também como verdade que a consciência está longe da perfeição, porque também somos imperfeitos, pois somos pecadores, e muitas vezes aquilo que julgamos ser certo realmente está totalmente errado. Ainda assim, ela é indispensável ao nos falar o que somos ou não na realidade, bem como ao tratar imparcialmente como nossos acertos e erros. Às vezes é incentivadora, outras vezes
atua nos confrontando. A Bíblia nos adverte quanto à necessidade de termos sempre a consciência limpa, pois esse foi o desejo do apóstolo Paulo quando expressou, quando a ele mesmo, ao se defender diante daqueles que os perseguiam, também falou a respeito disso ao seu jovem amigo Timóteo, além de se referir ao tema quando escreveu aos cristãos romanos e à igreja de Corintos. Em suas mensagens, procurou lembrar seus leitores da necessidade de os seres humanos darem ouvido à voz da consciência. Evidentemente, ela será digna e eficaz, na medida em que for submetido ao "assim diz o Senhor". Pois saiba que o Deus Espírito Santo e a Bíblia são fundamentais para a autenticidade e autoridade com que a consciência nos fala, pois é o Deus Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que nos mostra e nos leva a sentir a necessidade de uma mudança radical quando o conhecemos como Deus, quando o reconhecemos como a pessoa da Trindade, que está designada a aceitar a nossa condição de pecador miserável e de mudar, de refletir da necessidade imediata de ter uma vida transformada. Evidentemente, a nossa mente será digna e eficaz na medida em que for submetida às decisões de Deus. Pois o Espírito Santo e a Bíblia, como eu já falei, são algo fundamental para nos dar autenticidade, para nos mostrar a autoridade com que a consciência nos fala. Nessa condição, nem ela, nem as ordens de Deus serão violadas. Por mais incômoda que seja a voz da consciência, ela é o canal pelo meio do qual o Deus Espírito Santo nos transmite as impressões divinas. Na obediência a essas impressões, encontramos a paz com Deus. Encontramos a paz com o nosso Salvador, Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse que enviaria o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Como nós mesmos, tanto a mim quanto a você, tanto quanto ao nosso semelhante, tudo que provém da nossa consciência, devemos meditar e parar. Que as nossas decisões sejam para nós ou para o nosso semelhante, será de igual modo. Pois aquilo que desejamos para nós, automaticamente, devemos desejar para o próximo. Assim como é um insensato ignorar os avisos com que as dores nos alertam para a existência de algum distúrbio físico, que pode ser fatal, ignorar as dores psicológicas com que a consciência nos mostra que erramos e que precisamos mudar. E iluminada agora pelo Deus Espírito Santo, chama a nossa atenção para anormalidades espirituais. Pois saiba que muitas vezes vivemos uma vida dizendo que somos cristãos, quando na realidade vivemos totalmente perdidos espiritualmente. Por isso, nem todas as vezes a nossa consciência nos ensinará que o que estamos fazendo é correto. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado. Obrigado porque para eu sempre dormir em paz todos os dias e acordar pela manhã, eu preciso ter uma consciência que seja comparada a uma consciência segundo a voz de Deus. Ajuda-me a sempre me relacionar de forma eterna contigo, para que um dia, quando tu voltares a este mundo, eu possa estar preparado para viver a eternidade. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.